Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os seus olhos estejam voltados ao céu, seus ouvidos atentos à voz do Espírito Santo e teu coração sedento pela palavra que é viva e eficaz. Porque o Senhor te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Jesus Cristo é a verdade que salva, que cura, que liberta e que transforma. Somente Ele pode, somente Ele faz. O nome dele é exaltado nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Porque o Senhor é fiel e Ele é Deus conosco. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou pedir, deixe o seu like, ele é muito importante, ele nos ajuda a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem, comente e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, fazer o ID do Senhor. Pois na palavra do Senhor está escrito, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Nosso propósito é levar a palavra do reino a todas as nações. Fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido em todos os lugares. Angariar almas para o reino dos céus. Saquear o inferno. Tirar as almas que estão caminhando a passos largos para as portas do inferno, para a presença daquele que é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus forte, Deus poderoso. Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais, além do que você pensa, além do que você pede. Ele é Deus de milagres. Ele é poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17 a seguir, que diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado, eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está praticamente findando a sua carreira, porque ele já havia passado por várias cidades, pregado o Evangelho, fundado igrejas, ele já tinha passado por prisões, por açoites, mas em todo o tempo ele não deixou de fazer a vontade do Senhor. E no momento em que Deus o revela, que é para ele voltar para Jerusalém, ele sabia que lá ele era perseguido de morte. Ele sabia que algumas coisas iriam acontecer com a sua vida, porque Deus não engana, Deus não mente e Deus não falha. O próprio Espírito Santo o havia declarado, através de profetas, o que estava para acontecer com a sua vida. Mas mesmo assim, ele não negou, ele não abdicou e ele não saiu fora daquilo que Deus tinha dado nas suas mãos, da direção e das diretrizes do Senhor.
Muitas das vezes nós não entendemos o que está a suceder à nossa volta. Lutas, tentações, perseguições, situações adversas, momentos difíceis, e nós queremos retroceder. Nós queremos sair fora, nós queremos abrir mão, nós queremos deixar para trás, tirar a mão do arado, nós queremos voltar, deixar de congregar, deixar de caminhar por conta disso, daquilo. Se nós pararmos para olhar para a vida do apóstolo Paulo, ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. A partir do momento que Jesus aparece naquela estrada a caminho de Damasco e se revela a ele como Senhor e Deus, e ele ali ele é impactado pelo amor, pela graça e pela justiça do Senhor. E a sua vida é transformada, que ele deixa de ser perseguidor e passa a ser proclamador do reino dos céus. E ele vive agora sendo perseguido por aqueles que antes eram seus companheiros. Mas ele não desanima e ele não para. E em todo o tempo ele vai segundo o propósito e objetivo de Deus, fazer com que a palavra do Senhor fosse semeada, o nome do Senhor fosse exaltado. Ele chega ao ponto de dizer que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. E nesse momento ele chama aqui os anciões da igreja em Éfeso para receber orientação, e ele faz aqui um discurso de despedida mesmo, dizendo para eles que em todo o tempo ele foi fiel e qual era as diretrizes e a direção que o Espírito Santo estava lhe dando, e que ele realmente não sabia o que iria acontecer a partir dali, porém ele tinha consciência do que o Espírito Santo havia revelado, e ele não tirou a mão do arado, ele não desistiu da caminhada, ele não desistiu da fé. Então eu quero dizer para você que a palavra do dia de hoje, para o meu e para o teu coração, é esse: persista, insista, apesar dos problemas, apesar da adversidade, apesar das condições, apesar do momento, apesar da situação, insista, persista na caminhada. Mesmo que você não esteja concordando com o homem, concorde com Cristo. Viva a palavra do Senhor, busque a presença do Senhor, entregue a situação e a adversidade que está afligindo o teu coração na mão do Senhor, porque tudo é dele, a igreja é dele, nós pertencemos a ele, a nossa vida não nos pertence mais, a partir do momento que entregamos para ele, é dele, e é ele quem dá direção e diretrizes, ele é que nos mostra para onde ir, o que fazer, quando e como fazer. Então que nós estejamos assim confiados na promessa e na palavra do Senhor, e lembrarmos que o nosso fim não é aqui, não é agora. Nós temos aqui um propósito de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de praticar o Evangelho, mas também temos a promessa da vida eterna, de morar com Deus no céu. E tem que ter um compromisso com Cristo, temos que pertencer a Cristo, temos que falar de Cristo, temos que viver a Cristo, para que essa dádiva da eternidade com o Pai seja uma realidade. Porque dizer que conhece a Cristo, mas não pratica a sua palavra, não busca a sua presença, não é ser de Cristo, é apenas conhecer, ouvir falar de Cristo. Nós temos que vivenciar o amor, a graça, as misericórdias do Senhor todos os dias. E mesmo em meio a lutas e tentações, confiarmos na sua promessa e na sua palavra. Porque o Senhor é fiel, querido. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele tem falado, ele é fiel para fazer na nossa vida muito mais, além do que pedimos e pensamos. E nós temos que continuar e perseverar. Esses dias eu estava falando sobre Moisés, que estava entregando para aqueles que haviam de entrar na terra prometida, novamente as leis, os estatutos, relembrando aquilo que foi feito, aquilo que foi falado pelo próprio Deus, para que eles não se desviassem nem para a direita nem para a esquerda. Mas nós temos que lembrar que Moisés, quando estava dando essas diretrizes, essa direção, ele havia recebido do Senhor que ele não entraria. E olha que ele pediu, ele insistiu. Ele pediu para que o Senhor o permitisse adentrar. Ele já estava tão perto da promessa, tão perto da terra que manava leite e mel. Mas Deus é Deus. E Deus havia lhe declarado que ele também não entraria. Assim como aqueles que saíram do Egito com ele, pereceram pelo deserto, morreram por conta da rebeldia, por conta da conduta, por conta das escolhas que fizeram. Moisés também tinha algo que Deus fez com que ele não entrasse na terra prometida, mas ele levou o povo até a entrada.
mas nem por isso ele deixou de fazer aquilo que Deus mandava. Ele pregou, exortou e recebeu e aceitou o não de Deus. Nem sempre o Senhor vai dizer sim. Nem sempre o Senhor vai concordar com o meu sonho. Mas os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Sim, os sonhos de Deus. Porque aqueles sonhos que são meus e que o Senhor não os toma para si, não vão. Porque aquilo que não vai acrescentar na minha vida, não vai transformar a minha vida, não vai mudar a minha vida, o Senhor não vai permitir. Mas os sonhos de Deus, que são pensamentos muito mais altos, são pensamentos de vida e não de morte, esses vão ser realizados no meu caminhar, na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família. Então, eu tenho que confiar no Senhor, eu tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que prosseguir na caminhada com o Senhor e deixar que Ele me guie pelo caminho que se deva andar. Eu não posso ficar olhando para a direita para ver o irmão que está vencendo, conquistando, fazendo e acontecendo. Eu não posso olhar para a esquerda para ver as afrontas do inimigo, para ver os ataques do inimigo. Eu tenho que olhar para o alvo, eu tenho que olhar para Cristo. Porque como diz no Salmo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas se eu estou firmado no Senhor, eu não serei abalado, eu não serei atingido. Então essa é a minha confiança de que eu estou segura e firme na presença do único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Eu caminho com Cristo. Eu sou falha, pecadora, mas o meu Deus é perfeito. O meu Deus é grande. O meu Deus é Senhor. O meu Deus é Rei. O meu Deus é poderoso para fazer além do que eu penso ou imagino. O meu Deus realiza meus sonhos que estão de acordo com a sua vontade na minha vida. O meu Deus transforma a minha vida todos os dias. Ele me ensina a sua palavra todos os dias. Ele me mostra o seu reino todos os dias. E eu confio no meu Deus. Não por aquilo que eu tenho, tampouco por aquilo que eu sou. Eu confio no meu Deus por quem Ele é. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Salvador. Ele é poderoso para fazer e realizar na minha vida o que Ele bem quer. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. Eu tenho que ter essa convicção de fé para continuar a minha jornada e a minha caminhada com Cristo. Como o apóstolo Paulo. Nesse momento ele estava declarando isso para os anciãos, para os líderes das igrejas que estavam em Éfeso. Olha, eu não deixei de pregar. Eu não deixei de falar, eu não deixei de ensinar. Em tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos fazer foi feito. Mas agora a direção do Espírito Santo é que eu desça para Jerusalém. Lá eu não sei o que vai acontecer, mas o Espírito Santo já me alertou. Prisões e tentações, lutas e adversidade, morte. Mas em tudo eu confio no Senhor. Eu vou para onde o Senhor me leva. Eu faço aquilo que o Senhor está governando a minha vida para fazer. Então se você está na presença do Senhor e por mais que você não esteja entendendo o que está acontecendo à sua volta, creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E que Ele cuida daqueles que o amam. Ele guarda, Ele zela. O anjo do Senhor está acampado à volta daqueles que o buscam. E permaneça firme, apesar da situação e da adversidade. Permaneça fiel na presença e na palavra. Ore a Deus. Coloque na mão do Senhor aquilo que está trazendo tristeza, angústia, tirando a sua paz. Porque o Senhor é fiel, querido, e ao seu tempo Ele se levantará a seu favor. Confie em Deus e permaneça na sua palavra, na sua presença. O Senhor te guie e te guarde. E que essa palavra seja para o teu coração ânimo e força. E que ela possa falar como resposta de Deus aos teus ouvidos, para que você entenda que tudo é dele, tudo é para Ele. E o que o Senhor está no controle, apesar da situação, apesar da adversidade. Apesar da batalha, apesar da luta, Deus sabe o que faz. E Ele é Senhor e Deus na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que me ouviu até aqui, eu vou agradecer a sua atenção e pedir para você novamente. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar a mensagem, comentar e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Porque o nosso intuito e objetivo é fazer a vontade do Rei. É levar a palavra que cura, que salva, que liberta aos ouvidos de todos aqueles que precisam saber que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Fica na graça, na paz e não se esqueça. Seja você nesse dia de hoje uma bênção. Jesus te ama.